Fala aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor Alan, sou de Física, né? Então, aula de hoje, vamos falar sobre um tema extremamente importante que é muito na prova de vocês e é um conteúdo chamado de gráficos do movimento retilíneo uniforme. Então, já para adiantar, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu joinha para que essa aula possa atingir outras pessoas, tá bom, galera? Então, vamos lá. Primeira ideia é nós relembrarmos um pouquinho o que é o MRU. Então, o que seria o movimento retilíneo? O que é o movimento retilíneo uniforme? Naturalmente, vocês já vão me responder que o movimento uniforme tem algumas características. A primeira característica é que a velocidade é constante. A segunda característica do movimento uniforme é que se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Eu tenho mais duas características. Primeiro, é que quando a velocidade ela é positiva, o movimento é denominado de movimento progressivo. E quando essa velocidade ela é negativa, o movimento é chamado de retrógrado. Então, o movimento retilíneo uniforme, e aí procure que tem uma aula no canal sobre o movimento retilíneo uniforme, é justamente essa ideia. A velocidade é constante, a aceleração é nula. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. E aí, com base nessas ideias, vamos observar que no movimento uniforme, nós vamos ter a equação, que é V, velocidade, é ΔS sobre ΔT. Essa aqui é a equação do movimento retilíneo uniforme. Mas nós temos a função horária. Lembrou aí? Quem é a função horária? Quem é a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme? Aqui, ó, S igual a S0 mais ou menos VT. Então, partindo dessa premissa, nós vamos falar sobre o gráfico do MRU. Beleza, galera? Podemos? Vamos lá? Então, o primeiro gráfico que eu quero apresentar para vocês é o gráfico AT. O primeiro gráfico eu quero apresentar o gráfico aceleração em função do tempo. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, aceleração no eixo Y e T no eixo X. Tá aqui, horizontal, vertical. Só que eu falei para vocês que no movimento retilíneo uniforme a aceleração o que é? Nula. Então o meu gráfico tem que ser assim, ó, AT. Ou seja, esse gráfico está mostrando para a gente o seguinte, que o tempo pode mudar, mas a aceleração continua sendo o quê? Zero. O outro gráfico que eu quero apresentar para vocês, que é extremamente importante, é o gráfico velocidade e tempo. Só que você sabe que no movimento uniforme a velocidade é o quê? Constante. Então, quando eu tenho o gráfico velocidade e tempo, esse gráfico ele tem que ser paralelo ao eixo T e perpendicular ao eixo V. Tem que ser um gráfico constante. Olha o meu gráfico aqui. Olha aqui. Ou seja, esse meu gráfico aqui está indicando o que para a gente, galera? Que o tempo pode mudar, mas a velocidade continua sendo a mesma. E esse gráfico está mostrando um pouco mais para a gente também. Acima, né? Ou seja, acima do marco zero, no eixo Y, os valores de V não são positivos. Então, se esse gráfico está mostrando para a gente que a velocidade ela é positiva, então esse gráfico é um gráfico que representa o movimento o que, galera? Progressivo. Eu também tenho um gráfico aqui, ó. Eu tenho um gráfico, de novo, VT. Aqui, ó, o gráfico VT.
Só que esse gráfico vai aparecer assim, ó. Ele é constante, porém essa reta constante é abaixo de zero. Logo, nós vamos ter um valor negativo para a velocidade. Então, se esse gráfico aqui tem a velocidade sendo menor que zero, então esse movimento, ele é um movimento o quê? Retrógrado. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Se eu tenho um gráfico AT, né? AT, esse gráfico, ele tem que ser nesse formato aqui, mostrando que a aceleração é nula. Se eu tenho um gráfico VT, esse gráfico ele tem que ser constante, ele tem que ser paralelo ao eixo T e perpendicular ao eixo V, mostrando para a gente o quê? Que o tempo muda, mas a velocidade continua sendo igual. Aqui, ó. Se a velocidade é positiva, progressivo. Se ela é negativa, ele é retrógrado. Mas tem algo especial que eu quero mostrar para você nesse gráfico. Quer ver? Todas as vezes que nós tivermos nesse gráfico aqui, um gráfico VT, nesse gráfico você terá uma certa região. E a área dessa região aqui, a área delimitada dessa região, vai representar, sabe o quê? O ΔS. Então, quando você tiver um gráfico, velocidade em função do tempo, a área vai identificar isso aqui, galera, o ΔS, ou seja, a distância percorrida. Professor, como assim? Quer ver? Observem bem. Fica comigo aí, hoje tem bastante coisa para nós falarmos. Vou pegar aqui um exemplo clássico, que é sempre nas provas. Tá aqui, ó. Velocidade, observe por favor a unidade de medida, tá? Tem que tomar cuidado. Aqui, ó, velocidade metros por segundo, tempo segundos. Se essa velocidade aqui estivesse em quilômetros por hora e esse tempo em segundos, eu teria que transformar. Vale ressaltar que para transformar um valor, transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, estão lembrados do que eu faço? O que eu faço então para transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Eu divido por 3,6 e aqui eu multiplico por 3,6. Então, para transformar a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6 e de metros por segundo para quilômetros por hora eu multiplico por 3,6. Então tudo bem, tem esse gráfico aqui. Observe meu gráfico aqui, por favor. Está aqui o meu gráfico. Vou botar aqui 10, 20 e 20. Está aqui meu gráfico. Esse gráfico aqui está dizendo o que para a gente? Que entre 0 e 10 segundos a velocidade é 20. E entre 10 e 20 segundos, a velocidade diminuiu. Beleza, até aí ok. Mas a minha ideia, observando esse gráfico e tendo como teoria o que eu falei para vocês anteriormente, é calcular, vou pegar outra caneta aqui, pegar a caneta vermelha, é calcular a distância percorrida entre 0 e 20 segundos. Então, olhando para esse gráfico, como que eu posso descobrir o ΔS entre 0 e 20? Como? Me dá ideia, por favor. E aí? Galera, olha o que eu falei para vocês. Se nós temos um gráfico VT, a área é quem? ΔS. Então, é só nós descobrirmos aqui a área. Então, entre 0 e 20 segundos, eu tenho uma figura geométrica, concorda? Eu tenho a figura geométrica aqui. Vamos calcular a área? Beleza. Se nós calcularmos a área, a gente descobre o ΔS. Vamos lá então comigo. Vamos lá, vamos comigo aqui. A área é o ΔS. Que figura geométrica? Então é importante que vocês tenham, né, habilidade na parte de geometria espacial, hein, galera? Que figura geométrica é essa? É um trapézio. Quem é a área do trapézio? A
A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Quem é a base maior? 20. Quem é a base menor? 10. E quem é a altura? 20. Eu vou com tranquilidade. A área é o ΔS, a base maior é 20, a base menor é 10 e a altura é 20. Aqui, meus queridos, é só correr para o abraço. Vou apagar para não ficar embolado. E eu vou me embora, feliz e contente. Indico a vocês, para você poder anotar, ver esse vídeo mais de uma vez, hein, tá bom? Beleza? Não dá pra gente poder parar, esperar você anotar, mas vai copiando e anotando aí com tranquilidade. Então vamos lá, aqui dá 30, aqui dá 20 dividido para 2 vai dar 10. Então eu expliquei aqui, eu vou achar o que? 300 metros. Então, eu sei que entre 0 e 20 segundos, dentro desse gráfico aqui, ele andou o quê? A distância percorrida foi quanto? 300 metros. Eu só descobri o que, galera? A área. Então, de novo, se você tem um gráfico VT, a área é a distância percorrida. Mas eu quero algo um pouco mais além de vocês. Pegar minha caneta de novo vermelha aqui. Quero ir um pouco mais além para os senhores. E se agora, de maneira interessante, eu pedi para você calcular a velocidade média entre 0 e 20. Cai muito em provas militares, na UERJ também cai bastante. Como que eu determino a velocidade média entre 0 e 20 segundos? Qual é a equação da velocidade média? Galera, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média vai ser o ΔT, nós sabemos que é entre 0 e 20. Aqui, ó. 20. Entre 0 e 20. Só que o ΔS é a distância percorrida entre 0 e 20. E essa distância nós sabemos que é quanto, meus amigos? 300. Olha que maravilha. Vou dividir aqui. Então a velocidade média vai ser o quê? Vai ser o quê? 15 metros por segundo. Então, deu uma questão dessa na sua prova, o que você vai fazer? Pedir para calcular a velocidade média? Ok. Você vai pegar velocidade média ΔS e ΔT. Vai calcular ΔS através de quê? Da área. E depois pegar, dividir pelo tempo. Beleza até aí? Vamos ao último gráfico aí. O último gráfico, galera, é o gráfico que eu quero apresentar para vocês. Posição e tempo. E aí eu vou pegar um pouco da minha propriedade matemática. Nós vamos precisar um pouquinho da habilidade matemática de vocês. Porque quando eu falo desse gráfico posição e tempo, já vem logo na nossa mente a função horária da posição. S, vou botar aqui, S igual a S0 mais ou menos VT. E quando eu olho para essa função, já me remete logo à minha mente que essa função, ela é uma função do primeiro grau. Galera, se ela é uma função do primeiro grau, estão lembrados da função do primeiro grau? F de x, ou y, né? Y é igual a x mais b. Então, se nós tivermos um gráfico, posição e tempo, se nós tivermos um gráfico, posição e tempo, esse gráfico ele tem que ser o quê? Em linha reta. Ele pode ser crescente ou decrescente. Por que, professor? Porque esse gráfico vem dessa função. E essa função, ela trata-se de ser uma função do primeiro grau. E aí, eu quero extrair um detalhe de vocês. Então, se eu tenho um gráfico posição e tempo, esse gráfico ele pode ser crescente
ou esse gráfico ele pode ser decrescente. Vamos a alguns detalhes aí. O que faz com que esse gráfico seja crescente? O que faz com que esse gráfico seja decrescente? Primeiro detalhe, o gráfico é crescente porque a velocidade ela é maior que zero. Esse gráfico é decrescente porque a velocidade é menor que zero. E outro detalhe, o valor que a reta passa pelo eixo S é a minha posição inicial. Então, o valor que a reta passa pelo eixo S é a minha posição inicial. Isso por quê, galera? Porque quando eu falo aqui, da função do primeiro grau, o B, você aprendeu na matemática, é chamado de coeficiente linear. E sabe quem faz o papel do coeficiente linear aqui? É a posição inicial. Então eu posso dizer que esse A na matemática ele é o coeficiente angular e quem faz o papel do coeficiente angular é o V. Então quero dizer o que para você nessa aula? Que se eu tenho um gráfico, então, posição e tempo, e esse gráfico, por exemplo, aqui, ele é crescente, é que essa reta forma com a horizontal um certo ângulo. Um ângulo aqui, θ. Então, foi claro de você entender, vamos parar por aí, que se eu falo desse gráfico, posição e tempo, já remete logo a essa função, que essa função é uma função do primeiro grau. Então pode ser em linha reta, crescente ou decrescente, galera. Foi claro de você conseguir entender que o valor que a reta passa pelo eixo S é a posição inicial, galera? Vamos entender então? Posição inicial porque faz o papel do coeficiente linear. E o coeficiente angular, que é o A, vai ser a minha velocidade. Então, essa reta forma com horizontal um ângulo θ. E eu vou dizer o que é para você então? Que a tangente desse ângulo θ vai ser igual a quem, galera? A velocidade. Então, se perguntar, como já perguntou na prova da UERJ, todas as vezes que nós temos um gráfico, posição e tempo, e esse gráfico é um gráfico do movimento retilíneo uniforme, a tangente do ângulo θ representa quem? Representa a velocidade. Então eu vou mostrar um exemplo clássico que cai bastante em prova. Estamos quase encerrando. Um exemplo clássico é sempre em prova. Olha aí, galera. Um exemplo clássico cai muito em prova. Fica comigo aí, hein? Vai ser maneiro. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula de gráfico do MRU-V, movimento retilíneo uniforme variável. Então, tranquilo, vamos lá. Tem aqui posição, metro, tempo, segundo. E eu pego esse gráfico aqui, Tá aqui esse gráfico. Tá aqui o gráfico. Vou botar aqui valor menos 10, valor 10 e aqui também vai ser 10. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico do MRU-V, perdão, é um gráfico do MRU. Por quê? Porque ele é um gráfico em linha reta. Olhando para esse gráfico, eu já consigo perceber que a velocidade é maior que zero. E olhando para o gráfico também, eu consigo perceber o quê? Que a posição inicial só pode ser quem, galera? 10 ou menos 10? Que a posição inicial pode ser quem, galera? 10 ou menos 10? Menos 10. E eu quero um último detalhe com vocês. Se eu conseguir identificar que a posição inicial é menos 10 e que a velocidade é maior que zero, qual é o valor da minha velocidade? Como que eu determino o valor da velocidade? Quer ver? Da seguinte maneira: tangente de θ é igual a velocidade. Então vamos perceber aqui. Vou traçar, né? Entre essa reta e a horizontal nós temos um ângulo. Então eu formei aqui um triângulo retângulo. Tá aqui meu ângulo. Show de bola. Vamos calcular ali a tangente, galera? Vamos lá. Vai ficar assim então. Tangente de θ
tangente de θ vai ser igual a velocidade. Alguém lembra a definição da tangente? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui de menos 10 a 10? Vou só pegar aqui. Quem é o cateto oposto de menos 10 a 10? O cateto oposto é 20. E quem é o cateto adjacente aqui, ó, galera? Quem é? 10. Então, vamos lá? Cateto oposto 20, o adjacente 10. Cortei aqui, vai dar o quê? Galera, acabou meu problema. Então, se eu tenho a posição inicial e a velocidade, sabe o que eu posso descobrir? A função horária. A função horária da posição. Só isso, ó. Vai ser assim, ó. S0 mais ou menos VD. E aí, quando você quer determinar a função horária da posição, você vai ter que substituir duas letras por valores, duas grandezas por valores, que são elas posição inicial e velocidade. Quem é a posição inicial? Menos 10. E quem é a velocidade? 2. Então, ó, S é igual a menos 10 mais 2t. Galera, aqui está a função horária que deu origem a esse gráfico aqui. O último detalhe, muito importante, já vou voltar para que você possa entender. Aqui, ó, se você tiver um gráfico, posição e tempo, e esse gráfico é um gráfico constante, o que eu vou indicar para vocês? Deixa 2 segundos. Se eu tenho um gráfico posição e tempo e esse gráfico é constante, 2 segundos. Esse gráfico vai representar o quê? 1, 2. Sabe o que ele representa, galera? Ele vai dizer o seguinte, que eu tenho um objeto que está em repouso. Por quê, professor? Vamos lá, galera. Simples assim. Esse gráfico está dizendo para mim que o tempo pode mudar, mas a posição continua sendo o quê? Igual. Então, se eu estou com o meu relógio aqui, meu relógio está marcando 8 horas. Eu estou na posição 10 metros. Daqui a pouco ele marcou 8 horas e 10 minutos. Eu estou na posição 10 metros. Depois ele marcou 9 horas. Estou na posição 10 metros. Ou seja, o tempo está mudando e eu continuo na mesma posição. Está identificando o quê? Que eu estou parado, que eu estou em repouso. Então, para ficar para sua casa aí, por favor, responda nos comentários. Qual é a função horária desse gráfico aqui, ó? Qual é a função horária desse gráfico aqui? Deixa nos comentários, por favor, a resposta. Vamos ver se a galera aí está afiada. Conseguir entender a proposta da aula de hoje. Aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos perceber. Aqui eu vou botar 20. A posição aqui vai ser menos 20 e 10. Então, tá aqui, galera. Vamos entender. Tem a posição aqui, o exemplo 2. Nós identificamos quem é a posição inicial, identificamos a velocidade através da tangente. Se você quiser determinar a velocidade como sendo distância pelo tempo, também pode. Porque ó, o ΔS de menos 10 a 10 foi 20. Durante quanto tempo? 10 segundos. Também pode, não tem problema. Eu só identifiquei através da tangente porque tem provas que aparecem e para você não ficar perdido, tá? Então, identificamos o S0 e o V, montei a função horária da posição. Mostrei para vocês o seguinte, que quando eu tenho um gráfico posição e tempo e esse gráfico é constante, o objeto está o quê? Em repouso. E coloca nos comentários aí, galera. Qual é a função horária desse gráfico aqui, ó? E aí? Beleza, galera? Alguma dúvida? Então, pessoal,
espero que vocês tenham gostado da aula. Por favor, compartilhe com outras pessoas, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outros alunos aí, né? Outros amantes por física, aquelas pessoas que estão empolgadas, que gostam e que querem conhecer um pouquinho mais. Aquele cara que está fazendo, aquele aluno que está se preparando para o vestibular da UERJ, concurso oficial, sargento da aeronáutica, aprendiz de marinheiro. Então essa aula é para você mesmo, que quer aprender um pouco mais. Tá bom, galera? Então um abraço aqui a todos vocês e até mais.